Nesse mundo extremamente tóxico no qual vivemos, vocês sabiam que uma pequena dose de antioxidantes pode fazer muita diferença entre a tua saúde e a tua doença? É isso que nós vamos discutir hoje nas Pílulas de Saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo das nossas Pílulas de Saúde. E hoje eu tenho um assunto realmente especial para vocês, porque vocês devem cansar de ouvir falar sobre vitaminas, suplementos, antioxidantes. Afinal de contas, para que servem esses antioxidantes? Qual o propósito disso no nosso dia a dia, seja na forma de alimentos ou suplementos? Lembra que eu conversei com vocês no capítulo anterior sobre mutagênicos? Esse é um grande exemplo para dizer a importância dos antioxidantes. Porque o que os mutagênicos fazem no nosso organismo? Eles simplesmente entram nas nossas células, eles chegam lá no nosso DNA e eles comunicam destruição. Eu disse para vocês que as fontes principais desses mutagênicos são através da fumaça, sendo o maior exemplo o cigarro. Falei também da importância de produtos químicos, no qual eu citei um dos principais, que é o álcool, através do acetaldeído, que é o metabólito do álcool. E falei também da importância da radiação ionizante, que vem através do raio-x. Então, quando eu falo para você tentar tomar cuidado com essas coisas, é óbvio que as condutas ficam mais simples aí. Então, evitar tabaco, bebida com moderação, e tomar cuidado com exames excessivos de raio-x. Então isso é a tua relação com o teu profissional de saúde que vai ajudar. Eu acabei não falando da última perninha, que são as reações que ocorrem dentro do nosso organismo, que são as reações que produzem os chamados radicais livres, que são substâncias absolutamente oxidantes e destrutivas. Pega e deixa a tua bicicleta na chuva. O que vai acontecer com ela? No outro dia você vai acordar, vai passar aquele dia, de repente no próximo dia você vai começar a olhar para a bicicleta, ela está enferrujando. Então, as reações de oxidação, elas são semelhantes a isso, elas enferrujam o nosso corpo e todas as partes. Enferrujam a sua pele, enferrujam os seus vasos sanguíneos, enferrujam todas as estruturas do nosso corpo. Por quê? Porque toda vez que você tiver uma reação de oxigênio, e a gente está respirando o tempo inteiro, com metais no seu organismo, você pode gerar um quadro como esse, um quadro oxidativo. O maior exemplo é se você tem um desequilíbrio de ferro, Então, quando você tem ferro excessivo, gordura excessiva no seu corpo, você pode, com esse oxigênio, transformar mais em processos oxidativos, para tentar transformar uma longa história numa história curta. Isso acontece todos os momentos da nossa vida. Porque você está respirando, esse oxigênio que está entrando no teu corpo, ele vai junto com a glicose transformar em energia, Que é o que você fala, quero mais ATP, quero mais energia. Só que em toda a fábrica, você tem a linha de produção, você tem também uma fumacinha que está saindo, que essa fumacinha são os radicais livres. Nas células equilibradas, são células que possuem um equilíbrio de fatores e cofatores, então vitaminas, minerais, provenientes de uma alimentação correta ou uma suplementação correta, Eu digo que é e ou, Tem casos que eu não preciso e tem casos que eu preciso da suplementação. Eu vou fazer com que essa fumacinha chamada de radicais livres seja menor e a minha produção de energia seja maior. Agora, se eu tiver em desequilíbrio, o que acontece? Exatamente o oposto. Eu começo a ter uma formação de energia precária e eu começo a ter um excesso de formação de radicais livres. E aí nessas substâncias, vários trabalhos já nos mostraram que vitamina C, vitamina E, o ácido alfa-lipoico, glutationa, todas essas palavras que às vezes vocês veem escrito nas vitaminas, têm um papel fundamental. Alguns minerais como zinco, selênio, cobre, são fundamentais nesse processo. Então assim, da onde eu vou conseguir isso? De uma alimentação equilibrada, principalmente com vegetais, frutas, verduras, legumes. Quanto mais colorido eu tenho,
mais antioxidantes eu tenho, mais substâncias, a gente chama de fitoquímicos, né, que são esses químicos provenientes dessas plantas e que são ricos em antioxidantes. Na verdade, quando uma substância está oxidando, ela é como se ela tivesse uma parte dela que fica tremendo, né? E aí ela, para estabilizar, ela precisa juntar com outra, tá? É assim que funciona no seu organismo. Se eu tenho uma substância oxidante, ela é oxidativa, ela junta com algum elemento para se estabilizar, mas com isso ela pode instabilizar essa outra parte, ela estraga. Quando eu dou uma substância antioxidante e eu tenho essa outra substância instável, esse antioxidante vai lá e estabiliza o processo. Eu particularmente sou um fã realmente muito sério dessa parte, acredito muito nisso, estudo muito isso, começo com os alimentos, mas confesso aos senhores que para mim é muito importante o uso de suplementos. E óbvio, não de uma forma generalizada. Cada caso a gente deve encarar de uma forma diferente. Então lembre que as suas comidas são cheias dessas substâncias que podem estabilizar o seu corpo. Mas se você colocar a coisa errada no seu prato, como por exemplo, lembra que eu falei daquela carne bem passadinha, aquele churrasco, aquilo vai ter um potencial oxidante e inflamatório muito maior do que, por exemplo, tem nesses vegetais que eu falei. Então, às vezes, é óbvio que você pode tentar equilibrar, mas é difícil, é uma luta difícil. Porque se você tiver uma grande quantidade de oxidantes, você vai ter que ter uma quantidade muitas vezes maior de antioxidantes para neutralizar esse processo. Então, comer, como eu falo, comida de verdade, comer muitos vegetais é a primeira opção que você tem. Mas em segundo lugar, converse com o seu profissional de saúde sobre a importância dos antioxidantes. Eu acho que eles são fundamentais para a nossa suplementação diária num mundo tóxico. Hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você goste, compartilhe, mande para as pessoas que você ama e aguarde com bastante atenção os próximos capítulos, que eu quero que você vá aprendendo cada vez mais como conduzir melhor a sua saúde. Um beijo no coração.